Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I want to call on you to open your Bible with me. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. No livro de Marcos, In the book of Mark, capítulo 6. chapter 6. Vamos ler do verso 30 We're going to read from verse ao 30 verso 44. to verse 44. Marcos, capítulo 6, Mark chapter 6, do verso 30 verses 30 ao verso 44. to verse 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse texto nos mostra This text shows us que a fé da minoria that the faith of the é minority que alimenta a multidão. feeds the multitude. Eu vou repetir. I'm going to say that again. A fé da minoria The faith of the é minority que alimenta a multidão. feeds the crowd. Um garoto One boy com 5 pães, with 5 loaves com of bread 2 peixes, and 2 little fish. o seu almoço, His lunch, o seu McDonald's, maybe his McDonald's foi meal, suficiente was sufficient para alimentar uma multidão. to feed a crowd. Eu estava buscando um direcionamento de Deus And I was searching in God for a sobre o que direction ministrar nesse último domingo de 2020. about what to minister on this last Sunday of 2020. Muitas ideias vieram à minha mente, Many ideas came surging through my mind, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. but the Holy Spirit of God spoke unto me. Ministra sobre a graça de Deus. Minister about the grace of God. Eu falei: o que eu vou ministrar sobre a graça? And I said, what am I going to minister about grace? Nós vivemos um ano diferente, We lived through a different kind um of year. 2020 atípico. 2020 was atypical. Eu ministrei em 2014 In 2014, uma série sobre a graça que transforma. I ministered a series about the grace that Eu ministrei transforms. 6 mensagens I ministered 6 sermons sobre a graça de Deus. about the grace of God. Nós começamos esse ano de 2020, We started out the year of 2020, 12 meses atrás, 12 months ago, falando que 2020 seria o ano da realização dos sonhos. ministering that 2020 would be the year of the fulfillment of E dreams. logo a partir do 3º e 4º mês do ano, And right after the 3rd and 4th month of the year, veio a pandemia do coronavírus. the pandemic came of the E nós coronavirus. vimos a nossa rotina diária mudar. And we saw our daily routine changing. Nós vimos o comportamento das pessoas mudarem. We saw people's behaviors changing. E chegando ao final do ano, eu falei: Deus, And coming to the end of the year, I said, God, esse ano poderia ter sido o ano da frustração, this year should have been the year of frustration, ou o ano do que nada deu certo. or the year where nothing went right.
E Deus começou a falar comigo. And God started talking to me. Porque nós, como pastores, Because as pastors, e que amamos estar com os nossos discípulos, pastors who love being with our disciples, não foi fácil ficar com esse prédio fechado durante 5 meses. it was not easy to have this building locked down during 5 months. E ministrando apenas através das nossas redes sociais. And ministering only through our social media. E nós não podemos ver a reação das pessoas. We couldn't see the reactions of people. Nós também não podíamos ver quando que a pessoa desligava ou não We desligava. also couldn't see when people tuned out, Né? Se ela estava gostando ou não do que ela estava recebendo. or if they were liking what they were receiving. Então nós vivemos um tempo difícil. So we went through a difficult time. Nos 3 cultos de fim de semana, On the 3 services of the nós sempre weekend, tivemos 500 e 600 pessoas, incluindo as crianças, circulando todo fim de semana aqui nesse lugar. we always had 500 to 600 people circulating in the building, including kids. E de repente eu comecei a ministrar And suddenly, através das câmeras, I began to minister through com as cameras cadeiras vazias. with empty chairs. Apenas a equipe de mídia, as pessoas que estavam nos ajudando na transmissão Only the presentes. media team, those involved with the transmission, they were here present. Às vezes o pastor se sente frustrado, Maybe the pastor gets frustrated porque ele queria ver outro resultado. because he wanted to see other results. Mas a palavra de Deus que diz que Deus é quem sabe os planos que tem a nosso respeito. But the word of God says that God is the one who knows the E plans os planos he has que Deus tem para towards nós us. são planos de paz, The plans he has for us are planos plans de of nos peace, dar um futuro, plans to give us a future, planos de nos prosperar. plans to prosper us. Então Deus falou, o Espírito Santo falou, ministra sobre a graça de So Deus. the Holy Spirit said, minister about the grace Pastor, of o que God. tem a ver esse texto com a graça de But Deus? pastor, what does this verse have to do with the grace of God? E eu quero falar sobre vivendo na dimensão da graça. And I want to tell you about living in the dimension of grace. Nós focamos muito no destino, We focus a whole lot on the destiny, mas nós não valorizamos a nossa caminhada. on the destination, but we don't value the journey. Nós queremos muito comprar aquela casa, We really want to buy that house, aquele you know? carro, We aleluia. want to buy that car. Mas quando nós compramos, But when we buy it, nós esquecemos we forget do que nós fizemos ao longo do caminho para conseguir alcançar esse resultado. of everything we did along the way to reach this result. Esquecemos das horas duras que We trabalhamos, forget about the hours that we das worked noites de intensely, sono que perdemos, the hours of sleep that we lost, de quantas casas nós limpamos, how many houses we de had to quantas clean, paredes foram pintadas, how many walls had to be painted, ou de quão duro foi trabalhar na construção. or we forget how hard it was to work in that Mas eu quero construction. dizer para você But what I want to tell que o you mesmo Deus is that the same que God celebra who a celebrates conquista desta casa, the conquest deste of your carro, home, of your car, deste casamento, of your marriage, é o mesmo Deus is the same que God estava com você who was with you quando tudo parecia que ia dar errado. when everything looked like it was going Isso downhill. é a graça. This is the grace. É a graça. It's the grace of A God. graça de Deus, ela não só nos salvou. The grace of God did not only save us. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, Paul writing to the church in em Efésios 2:8, in Ephesians ele 2:8, ele diz: pois vocês são salvos pela he graça, says that you are all saved by por grace meio da fé. through faith. E isso não vem de vocês, This does not come from é o you. dom de Deus. It's a gift from God. Pastor, o que é a graça? Pastor, what is grace? A graça é o seguinte, Grace is the following. Lucas, Lucas. está acompanhando aí pela internet, mas vem aqui. You're following online, but come on over here. Imagina o Lucas. Imagine Lucas. O Lucas é o seguinte, cresceu no meio de um grupo terrorista. Maybe he was raised by terrorists. Só matava, He used to kill, roubava, steal, foi condenado, and he was condemned pena de morte, to a death sentence cadeira elétrica. on the electric chair. Não tem mais como recorrer da sentença. There's no way to run from that sentencing. Ao Joelso, But Joelson, fica de pé, Joelso. please stand. Vem aqui, Joelso. Come on up here too. O Joelso, Joelson, no dia que o Lucas ia ser executado, on the day Lucas was to be o executed, Joelso aparece Joelson came lá no on presídio. to the jail.
Ele diz: tem uma pessoa aí que vai ser executada? And he said, is there somebody who's going to be executed? Lucas. Yeah, there is. There's Lucas. É o seguinte, o meu nome é Joelso. Here's the thing. My name is E eu Joel. quero que vocês soltem o Lucas porque eu quero ser executado no lugar dele. I want you to let Lucas go free because I'm going to be executed in his Eu quero place. morrer no lugar do Lucas. I'm going to die in his place. Qual seria a reação do Lucas? What would Lucas's reaction Ficou be? até crente. He turned Oh, Christian. glória. Glory to God. Aleluia. Isso foi o que isso é graça. This is what grace is. Isso é o que Jesus fez por mim, fez por Lucas, fez pelo Joelso, And it's what Jesus fez pelo did Júnior, fez por For você. Lucas, Joelson, for Junior, Nós for me, for estávamos you, condenados. we were all condemned. E não era por cadeira elétrica. And it wasn't for an Nós electric estamos chair. condenados a uma morte eterna. We were condemned to an eternal Lago death. de fogo e enxofre. A lake of fire E Jesus, ele veio, and Jesus came ele disse assim: olha, eu não quero que o Sulfur. Pedro morra. and he said, I don't want Peter to die. Eu quero morrer para que ele seja libertado. I want to die in his place. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Can you Lucas? give them a round of Joel, applause? obrigado. Thank you all. Isso é graça. This is what grace Eu estava is. condenado, I was once condemned, mas Deus falou assim: eu amo tanto esse povo but God said, I love these people que eu so much vou that I liberar am going to liberate um upon them favor sobre eles. a favor. Agora é preciso entender But now you need to understand que a graça está disponível para todos. that grace is available to all. Só que para receber a graça é preciso ter o quê? But in order to receive Fé. grace, you have to have faith. A fé me dá acesso a receber a graça. Faith is what gives me access to Ninguém é receive salvo grace. pela fé. No one is saved by faith. Nós somos salvos pela graça You're saved by grace por meio da fé. through faith. Aí eu fico pensando, So I keep on porque thinking, tem um grupo de pessoas que estão barateando a graça. because there are a certain kind of people Estão that are tornando algo que é tão turning grace poderoso cheap. em algo que é simples. They're turning something so powerful exemplo, to something that is simple. Pastor Elias, For ele quer example, muito comprar uma TV de tela grande, Pastor Elias wants to buy a big TV, 70 a polegadas. 70-incher. Aleluia. Hallelujah. Aí é dia do Black Friday. And so Black Friday comes around, All right. 1º de novembro, the 1st of November. né? Que é depois do Thanksgiving. Não, depois do Thanksgiving não é 1º de novembro, não. No. É na sexta-feira depois do Thanksgiving. The last Friday of November. It's better. Yep. Pastor Elias vai no Brandsmart. Pastor Elias goes to Brandsmart. Quem não sabe, Brandsmart é uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos grandes que For tem those who aqui nos don't know, Estados there's Unidos. this store called Brandsmart that is E ele começa a electronics, olhar. and he goes in to look around. E ele fala: uau, And he looks at one, essa é a que eu quero. and he says, this is the one. Quando ele vai checar o preço, And when he checks on the price, ela custava $1.800. it was before $1,800, Mas agora ela está a $900. but now it's $900. 50%. 50% Aí o off. pastor Elias diz: Pastor é a Elias says, graça. this is é a grace. graça. This is the grace Não, of não God. é a graça, não. No, this is not what grace É o is. Black Friday. It's Black Friday. É o Black Friday, é uma promoção que o homem fez. It's a sale that man Só que made. nós começamos a dizer que qualquer favor que o homem nos faz é graça. And we keep on Não. saying that any favor that Não. man gives unto us is called grace. Teve tempo que teve um pastor que congregou conosco, There was a time that there was a pastor that was with e ele us. começou a disseminar que o crente não precisava pedir perdão pelos pecados. And he began to disseminate that Christians had Que no o need to ask sacrifício for de forgiveness for their Jesus, sins. O Because the sacrifice era of Jesus, suficiente, o sangue derramado era suficiente. the blood that was poured out was sufficient. Uma vez Jesus derramou sangue, todo mundo que aceitasse Jesus podia pecar e não arrepender. That the one time Jesus died, everyone who accepted Você já him sabe o que eu didn't fiz com have o to indivíduo, repent. né? You know what I had Irmão, to você do? pode ficar falando isso aqui dentro da igreja. I told them that we couldn't be saying that in church. E ainda eu que fui ainda falar que eu que sou herege. And I was the one who was told that I was a heretic. A graça ela tem sido barateada, But grace has been made cheap among mas the church. a graça
nós precisamos entender que a graça, But we have to understand that grace, que no grego é charis, that in Greek is charis, charis, que charis, significa favor imerecido, that means a favor that was undeserved. é algo que só Deus pode dar. It's something that only God can give. Homem que faz um favor imerecido a outro, ele só faz se o Espírito de Deus mover ele a fazer aquilo. A man who gives favor to someone else is only able to do it if the E a Spirit of God palavra moves them to hebraica do para so. graça é shaná, And the Hebrew word for grace is shana, que significa fazer morada, which means to make que your, significa acampar. to abide in. Preste atenção. Ou seja, In a other graça words, grace não é algo que vem de vez em quando na sua vida. is not something that comes once in a A while into graça your é life. algo que mora com você. It's something that lives with A you. graça é algo que acampa em It's você. something that abides A in you. graça é algo que habita em nós. It's something that lives in us. Pastor, o que tem a ver o texto dos 5 pães e dos 2 peixes com a But graça? pastor, what does the text of the 5 loaves of bread and the 2 fish have to O do with detalhe é grace? que nós estamos muitas vezes tão preocupados em chegar ao nosso destino, The problem is that we're always caught up with getting to the que destination, nós esquecemos that we forget que o nosso destino, that our ele é destiny construído is built em nossa caminhada. during our walk. A mesma graça que me alcançou The same grace that reached para a me salvação, for salvation, ela está comigo it is with me ao longo do caminho. along the E o way. Espírito Santo disse: 2020 foi o melhor ano da sua vida, The Holy Spirit said 2020 was the best year of your porque a life. minha graça esteve sobre você Because todos os my dias de grace 2020. was upon you during each day of 2020. A mesma graça que começou janeiro está The terminando same conosco grace dezembro. that started out with you in January is ending up with you in December. Olha a sua volta e veja o quanto Deus te abençoou. Look around you and see how much God has blessed you. Hebreus 4,16 diz o seguinte. Hebrews Se 4:16 você says the puder abrir following. comigo, leia esse texto. If you can open up Hebreus with me, read this verse. 4,16. Hebrews 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o que o autor de Hebreus está dizendo So what the author of Hebrews is saying é que é no trono de Deus que eu encontro a graça. is that it's on God's throne that we E find a grace. graça, ela vai estar no tempo oportuno me abençoando. And that grace will in its opportune time Isso não bless me. significa que eu não tenho a graça todos os This dias. doesn't mean that I don't have grace O every problema day. é que nós não observamos o quanto nós somos abençoados The por esta problem graça. is that we don't notice how much we are blessed by this Quantas grace. pessoas aqui foram contagiadas com o Covid esse ano? How many people here got COVID this year? A mesma graça que começou 2020 com você The same grace that started é a with you in graça que te 2020 acompanhou quando você estava com aquela febre, is the grace that was with you when you had quando the a sua fever, respiração falhou. when your breathing was A mesma falling graça short. The same grace que te salvou, that has saved ela you esteve com você nesse momento was with you during que this você time temeu pela sua vida, that you feared for your life. que parecia que o seu fim tinha chegado, And it looked like the end had come. porque você ouviu nos noticiários Because you were watching on the news, muitas pessoas contagiadas as morreram, many people who got the COVID mas a mesma died. graça que te salvou estava com você But the same grace that saved you no was with período you que você teve que ficar de quarentena. while you were in quarantine. O grande problema é que a gente quer celebrar o lugar para onde nós estamos indo, The great problem is that we want to celebrate the mas place we não are celebramos o going to, momento que estamos vivendo. but we don't celebrate the moment we are living through. É tempo de você celebrar a sua família, But it's time for you to celebrate your esteja family, tudo bem ou não. whether everything is good or not. É tempo de você celebrar o trabalho que você tem. It's time for you to celebrate É the tempo de job that você you celebrar a have. igreja que você Time to congrega. celebrate the church you go É tempo de to. você celebrar os amigos que It's você time for tem. you to celebrate the friends that you Porque a have. graça está conosco ao Because the longo grace is with da us nossa caminhada. along our journey. Eu lembro quando eu era criança, I remember when I was a kid, e eu tinha uma irmã que morava no interior da vila que era interior. and I had a sister that lived in the rural part of the rural E eu ficava part. ansioso para chegar o fim de semana, And I was anxious for the weekends to come around porque a minha mãe, ela nos levava para ir passear na casa dessa irmã. because my mom would take us to go on a trip to my sister's house. Nós acordávamos 4 horas da manhã, We would wake up at 4 in the morning. andávamos em torno de 2 horas a pé.
We would walk about 2 hours on para foot chegar na casa da minha irmã. to get to this sister's E eu house. lembro que eu ficava ansioso, And I remember how excited I não para was. chegar na casa da minha irmã, Not to get to my sister's house. mas eu ficava ansioso por tudo que nós iríamos viver no caminho, But I was anxious for everything we até were going to chegar na casa da experience minha irmã. until we got to her house. Hoje nós podemos atravessar um continente ao outro Today we can cross an entire continent em apenas algumas horas de voo. in a few hours of flight. Mas eu me lembro que essas 2 ou 3 horas fazia toda a diferença na minha vida. But I remember that these 2 or 3 hours made all the difference in my Isso life. aconteceu cerca de 40 anos atrás. This happened almost 40 years ago. As experiências que nós vivemos ao longo do caminho And the experiences we gather along the way é que constrói as nossas memórias, is what builds our é memories. que nos amadurece, They mature é que nos us. faz acreditar em um futuro melhor. They lead us to believe in a better future. Nós comíamos coisas que nossos filhos jamais comeriam, We ate things that our children would never dare to eat. como farinha com açúcar, Like, não sei nem o nome. Sugar with flour. manga verde com sal, Green mangoes with salt. leite com farinha, Milk with flour. sopa de osso de boi. Cow bone soup. O meu café da manhã, My breakfast many eu nem times. sempre tinha café para tomar. I didn't always have coffee. A minha mãe fervia água com açúcar. My mom would boil water E ela and sugar, chamava de água doce. and she would call it sweet water. E tinha umas roscas secas. And we had these like E crackers. nós molhávamos a rosca seca na água doce. And we would wet these dry crackers on the sweet water. Se você tentar dar uma rosca seca com água doce a uma criança hoje, ela te mata. If you try to give some sweet water and dry crackers to a child Ela today, não they vai will kill entender you. o que é isso. They're not going to understand what you're giving them to eat. A nossa sobremesa era um pedaço de rapadura. And our dessert was a little piece of brown sugar, hardened brown sugar. Eu não lembro o que eu comia na casa da minha irmã. I don't remember what I used to eat at my sister's Eu não house. lembro qual tipo de brincadeira que eu tinha com os meus primos. I don't remember the kind of games we played with my Mas cousins. eu me lembro de tudo que acontecia ao longo do caminho. But I remember everything that happened along the way to her house. Porque é ao longo do caminho Because along the way, que nós aprendemos we learn a valorizar to value coisas que são tão simples. the things that are so simple. A alegria da viagem naqueles dias não era o destino. The joy of the trip during that time was not Apesar the de eu gostar destination. muito da minha irmã, Despite really liking my sister. mas as coisas que aconteciam ao longo do caminho. But everything that happened along the way is what did it Hoje for nós me. podemos chegar em qualquer lugar Today we can get anywhere mais rápido do que os nossos pais podiam. faster than our parents could. Mas nós perdemos a beleza But we have lost e the as beauty experiências of the experiences vividas ao longo do caminho. that we have along the way. As pessoas hoje elas não aguentam ficar 1h30 minutos num templo People adorando a today Deus. can't stand spending an hour and a half inside of a temple worshiping God. As pessoas não conseguem ficar no parque com os filhos People can't stand being at the 30 park minutos. with their kids for 30 minutes. Casais não conseguem estar juntos Couples can no longer be together. alguns minutos. They can't stand being together for a few minutes. Vamos rápido, vamos. Come on, let's get on Vamos. with it. Let's go quick. Está demorando. We're taking too long. Nós perdemos We have missed out. esse interesse de valorizar os detalhes. The interest in valuing the details. Nós perdemos o senso do que é família, We have lost the sense of do family, valor das pequenas coisas. the value of the little things. Não importa se é um velho que está hoje no asilo. It doesn't matter if it's an old person at an Não old importa people's se home, foi um ex-presidente dos Estados Unidos da or if América, it was an ex-president of the ou se United foi um States, grande empresário. or a great businessman. Não importa se uma pessoa importante ou não, It doesn't matter if it was an important person or not. no final da sua vida, At the end of your life, o que ela vai se lembrar what they are going to é remember das coisas que ela viveu ao longo do caminho. was everything that they cherished along the way. Deus, ele valoriza tanto o destino final, God values so much the final como o destination caminho que nós percorremos. as the path that we take. E aí, esse texto tem algo interessante, And here in this text, we see something interesting. que o versículo 31, On verse 31,
Jesus chama os discípulos Jesus calls on the e disciples. diz: venham comigo para um lugar He deserto says, come with me to an excluded place. e descanse um Secluded pouco. place, and rest with me. É possível descansar num lugar deserto? Is it possible to rest in a secluded Jesus não place? teria um outro lugar melhor para levar os seus discípulos? Didn't Jesus have a better place to take his disciples? Homens que deixaram suas famílias, Men who left behind homens their que deixaram families, seus negócios men who left behind their para businesses segui-lo. to follow him. E aí ele chama os homens que abandonaram tudo por causa dele para ir para um deserto. And he calls on these men that left everything behind because E ainda of him diz assim, and calls them to the desert. Nós vamos descansar no deserto. And he even said we're going to rest in the desert. Então eles se afastaram e foram para um lugar So deserto. they went to a secluded place, Jesus era o tipo do líder and Jesus was a kind of leader que as pessoas estavam dispostas a segui-lo, that people were willing to follow him, ainda que fosse para o deserto. even if it meant going into the desert. O lugar que você está, The place you find ele é tão yourself importante quanto quem está com você. in is just as important as the people who are with you. Na verdade, o lugar que você está nem importa In reality, the place se you find Jesus yourself, está com você. it doesn't even matter if Jesus is not with Você you. pode estar num templo maravilhoso como esse, You can be in a wonderful building like this mas one. se Jesus não está com você, But if Jesus is not with o lugar you, não faz diferença. the place makes no difference. Você pode estar no mar do Caribe, You can be in the Caribbean num Ocean, iate, in a yacht. mas se Jesus não estiver com você, não faz But diferença. if Jesus is not with you, there Agora it makes você no pode difference. estar num quarto de hospital, But you can be in a hospital bed. ou doente, You can be sick. ou sem dinheiro para pagar o seu próximo aluguel. Or without money to pay for Mas se rent. Jesus estiver com But você, if Jesus is isso with faz you, toda a diferença. this will make all of the difference. Chegar ao nosso destino é um projeto de Deus, Reaching our destiny is a mas project nós of God. precisamos estar atentos ao que acontece ao longo do But caminho. we have to be attentive to what happens along the way. Algumas coisas Just a few things que nós aprendemos that we learn ao longo do caminho along the way, são tão difíceis de serem entendidas they're just as difficult to understand que às vezes nós não temos a permissão nem de falar, that sometimes you don't have the permission to even say it. porque pessoas não vão entender Because people won't understand quando você disser. when you say these things. Foi o que aconteceu com o apóstolo João, It's what happened to Apostle John quando ele estava no seu exílio na ilha de Pátimos. when he was exiled to the island of Patmos. Ou o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Or what happened to Daniel in the lion's den. Ou o que aconteceu com Jonas quando estava no ventre daquele peixe. Or what happened to Jonah when he was in the belly of the big Algumas fish. coisas que você chama de experiências, Some things that you call as experience, nós entendemos we understand them que são momentos que nós vivemos com Deus. as moments that we live E with que nem God. todos vão entender essa experiência. That not everyone will understand these Alguns vão dizer que é experiences. apenas uma emoção. Some will say that we're just talking about our Nós emotions. gritamos não porque somos emotivos. We shout not because we are Nós emotional. balançamos nos cultos não porque nós somos emotivos. We shake during service not because Nós we're falamos emotional. em línguas estranhas não porque somos emotivos, We speak in tongues not because we are mas emotional, porque fomos impactados but because we were pelas impacted coisas que aprendemos com Ele by the things that ao we longo learned do with caminho. God along the way. Existem momentos que ninguém está te observando, There are times when no one is observing you, mas a graça de Deus está sobre but the você. grace of God is with you. A mesma graça que te salvou The same grace that é a saved graça you, que está sobre a tua vida and the grace that is upon your quando life. você recebe um telefonema When you receive a phone call e você tem a notícia de que alguém que você ama acabou de falecer. and you get the news that someone that you love just died, A graça está com você. the grace of God is with you then. Quando você passa o seu número de telefone para todas as pessoas buscando um trabalho When you forward your number to everyone you know so you can find a job, e o seu telefone só toca para dizer não. and you only get phone calls Não. with negative answers. Não. Always a no. Existem pessoas que estão tão traumatizadas com os nãos There are people that are so que o traumatized by telefone the toca e no's ele não quer nem atender that mais. their phone goes off and they don't even want to answer. Deixa eu dizer algo para você. But let me tell you A something. graça que te salvou The grace that é a has mesma saved graça que te sustenta you is the same grace em that meio aos sustains nãos que você recebe you, despite the em no's meio à you sua may vida. receive in your Você life. pode aplaudir o Senhor por Can you isso? give God praise for that? Aleluia!
Hallelujah. Nós temos um Deus que é um Deus de processo. We have a God who is a God of E Ele faz process. questão de estar com você no processo. And He really wants to be with you during your process. Venha comigo a um lugar deserto. He says, come with me to E a descanse secluded pouco. place and rest with Nós me. só podemos descansar em lugares desertos We can only rest in se a deserted places graça estiver conosco. if the grace of God is with us. E é por isso que muitos não entendem That's why many people don't e understand. falam: esse crente é doido, And they say, this Christian is crazy. esse crente é louco. This Christian is crazy right O here. mundo está desabando, The world as is falling coisas estão apart. desmoronando Things are falling apart around them. e parece que nada o abala. And it seems like E nothing eu is estou able to falando shake para them. crentes aqui que não são abalados. And I'm talking to Eu estou Christians falando who para are pessoas not que não se shakeable. abalam, I'm talking to porque a people who are mesma graça unshakable. que te salvou Because the same grace é a that has graça saved que you, está com você and the grace that is em with meio you, aos desertos da vida. it is with you in the deserts of your life. Deus é um Deus que celebra tanto o lugar de espera God is a God who celebrates the place of waiting como o lugar de destino. as well as a place of destination. E a multidão estava ali. And the crowd was there. Alguns discípulos disseram: manda esse povo embora. Some disciples said, let these people go. Eles não discerniram que a graça podia sustentar aquelas 5.000 pessoas. They didn't discern that the grace could sustain these De 5,000 men. repente Jesus pediu para verificar Suddenly Jesus asked to check que teria around de comida ali naquele lugar. for what there was to eat in that place. 5 pães e 2 peixes. All they found was 5 loaves of bread and 2 fish. Se você estiver disposto a entregar nas mãos de Jesus But if you're willing to give into the hands aquilo of que Jesus, não é suficiente para você, what is not enough for you, Deus vai transformar God will o que transform não é suficiente what is not sufficient em algo que dá para alimentar você e todos à sua volta. into something that can feed you and all others around Eu não you. sei quais os 5 pães e 2 peixes que estão nas tuas mãos I nessa don't manhã. know what are these 5 loaves and 2 fish Mas eu that quero are dizer around que you now. se isso não está sendo suficiente para você, But I'm going to tell you that if that's not enough ou se for você you, não tem o suficiente para pagar o seu aluguel, if you don't have enough to pay for your rent, ou se você não se sente capaz o suficiente para exercer o seu if ministério, you feel like you are not enough to ou exercise talvez your você não se ministry, sente suficientemente capaz or maybe you feel like you're not capable para enough amar o seu cônjuge, to love your spouse, para amar os seus filhos. to love your children. E eu tenho aprendido algo. I have learned something. Ninguém precisa de livros No one needs books ou de DVDs or DVDs para aprender a orar. to learn how to pray. Tenha filhos. Have kids. Tenha filhos que você vai saber o que é orar. Have kids and you'll learn what to pray for. Tenha netos. Have grandkids. Você vai saber o que é orar. You'll know what it is to pray Porque eles crescem. because they grow. Alguns vão por caminhos errados. Some of them going to the wrong direction. E você vai aprender a orar sem precisar ter ido a uma escola ou um acampamento de oração. And you'll learn how to pray without going to a retreat. Mas eu quero dizer que a mesma graça, But I'm going to tell you that the same grace, o mesmo favor que te deu esse cônjuge, the same favor that gave you ela your está com spouse, você quando você precisar educar os seus filhos. it is with you when you are to discipline your children. Jesus podia pregar em onde ele quisesse, Jesus could preach anywhere he wanted to, mas ele estava pregando no deserto. but he was preaching in the middle of the E ali desert. tinha uma multidão que precisava ser alimentada. And there he had a multitude that needed to be fed 5 pães e 2 peixes. with only 5 loaves of bread Diga and 2 comigo, eu não fish. tenho o suficiente. Say with me, I don't have enough. Diga, eu não tenho o suficiente. Say, I don't have sufficient. Quando nós entendemos que nós não temos o suficiente, When we can understand that we don't have enough, entregamos nas mãos de we Jesus. surrender into the hands of A Jesus. graça que nos alcançou multiplica o que nós não temos. And the grace that has reached us multiplies what we Se don't você have. está aqui nessa manhã terminando If 2020 you are here this morning and you're e wrapping diz, up Senhor, eu não tenho 2020, forças suficientes, and you're saying, God, I don't have enough strength. eu não tenho coragem suficiente, I don't have enough courage. eu não tenho dinheiro suficiente, I don't have enough money. eu não tenho amado o suficiente, I haven't loved eu não enough. tenho perdoado o suficiente. I have not forgiven enough.
Essa manhã é tempo de você entregar nas mãos de This Jesus, is a morning for you to surrender into the hands para of que Ele Jesus, torne o que não é so that He suficiente can turn what is em not algo que enough possa transformar a tua vida into something that is e able a to vida change das your life pessoas à sua volta. and the lives of the people around you. Às vezes Deus nos coloca em uma situação Sometimes God puts us in situations em que você descobre o problema, where you discover the problem, mas não tem a solução. but you don't have the solution. Esses aqui são os discípulos. These were the disciples. Eles descobriram o problema, mas eles não tinham a solução. They found out what the problem was, but they Aí didn't have the aparece solution. Outro que não sabe o que está acontecendo, And another one shows up who didn't know what was going on, mas tem a solução. but he had the solution. Às vezes Deus quer que nós nos humilhemos, Sometimes God wants us to humble porque ourselves nós sabemos o problema, mas não temos a solução. because we know what the problem is, but we don't have the Aí solution. Deus vai nos fazer trabalhar com pessoas que não estão enxergando o problema, mas que têm a solução. And God is going to make us work with people who can't see the Esse é o problem, but who have problema the com a solution. igreja hoje. This is the problem of the church today. A igreja perde tanto tempo brigando The church wastes so much time com a nova fighting geração, with the new generation, com os discípulos With the mais disciples. velhos, who are older, que nunca consegue alimentar a multidão. who can never feed the crowds. E às vezes os novos que têm a solução acabam indo embora das nossas And igrejas. sometimes the young who can solve the problem leave the church. Porque os velhos, eles detectam o problema, mas eles não têm a resposta. Because the old detect the problem, but they don't have E the é assim que response. Deus faz. And this is what God does. A igreja fica brigando pela música que vai ser The cantada, church argues over the songs that are pela going to be roupa sung, que deve ser usada, the clothes that are going to be worn, pelos usos e costumes, because of the customs, pelos instrumentos que podem ou não podem ser usados the no altar. instruments that can or cannot be used on the altar. Enquanto ficam discutindo sobre quem está certo ou quem está errado, And while they argue over who's right and a who's wrong, multidão segue com fome. the crowd goes on unfed. Eu digo que nós precisamos parar de brigar sobre coisas que não têm importância, I say we should stop fighting over the things that are not important, começar a trabalhar juntos. and we should start working together. Parar de dizer, essa igreja tem o melhor grupo de louvor, We should stop saying, oh, this church has essa the best igreja tem a music melhor team. estrutura. This church has the best building. Nós devemos parar de brigar por coisas que não fazem importância no reino de Deus We should stop fighting over things that are not important in the kingdom of God. e começarmos a alimentar as multidões que estão famintas à nossa volta. And we have to start feeding the Bata no ombro do multitude seu that is vizinho e hungry diga, vamos around us. trabalhar. Tap your neighbor on the shoulder and say, let's work Rabaçuiande together. Ramanás, diga, vamos trabalhar. Tap your neighbor on the shoulder and say, let's work Aleluia. together. Jesus diz, tragam para mim. Jesus said, bring to me. Diz, tragam para mim. Jesus said, bring to me 5 pães, the 2 5 bread peixes. and the 2 Não fish. eram suficientes. These were not enough. Mas quando foram para as mãos de Jesus, But when they got to the hands of Jesus, o texto diz the text tells us que Jesus ordenou que eles sentassem. that Jesus ordered them all to sit, E o povo começou a sentar-se. and the people began to sit down. E fizeram grupos de 100 e de 50. And they made groups of 100 and of 50. Imagina Jesus como ele é muito organizado. Imagine how organized Jesus had to be. Ele, Pedro, He said, Peter, vamos fazer aqui um grupo de 50. let's set aside groups of 50. Tomé, vamos fazer um grupo aqui de 100. Thomas, let's make groups Felipe, of 100. faz outro grupo aqui de 50. Philip, make another group Natanael, of 50. faz outro grupo ali de 100. Nathaniel, another group of 100. Tiago e André, organiza ali mais um grupo. James, another group. E eles começaram a cantar, And they began to sing. a contar. They began to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou 30, 40, 50. Você já ficou nervoso aí. You already got mad just Eu of contei the o primeiro time. grupo de 50. I only counted one group of 50. Imagina contar grupos de 50 e 100 com 5.000 pessoas. Imagine counting all the groups of 100 and of Jesus 50 estava with ensinando o 5,000 seguinte: people. no deserto você precisa ter paciência Jesus was para teaching receber something. o In the milagre desert, que you have você to have the precisa. patience to receive the miracle you're looking 1, for. 2, 3, 4, 5, 6. Você já ficou com raiva. See, you're already losing your patience. Jesus está ensinando: no deserto é Jesus preciso was ter teaching that in the paciência. desert, in the wilderness, you have to have patience.
que o milagre acontece. Because the miracle will happen. Jesus, no versículo 41, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes. On verse 41, he Aqui took está o the 5 segredo. fish and the 2 bread. Se você entender essa graça que te And acompanha em meio ao here is the caminho, secret. And if you can understand the grace that is along the path ele with pegou you, aquilo que não era suficiente. Jesus took hold of what was not sufficient. Primeiro o texto diz que ele olhou para o céu. The first verse says that he looked to the heavens. Faz assim comigo. Do this with me. Olha para cima. Look up. Tem muitas pessoas que só olham para baixo There are a lot of people who only look e down. não conseguem enxergar a dimensão e o tamanho do universo. They can't see the size and dimension Só of the olham para os universe. seus pés, They only look down to their feet. andam cabisbaixos. They walk around Jesus está downcast. ensinando And Jesus is que em teaching meio ao deserto that in the é middle of the preciso desert, olhar para o alto. you have to look to Quando the você highest não tem o place. suficiente, When you don't have enough, entrega para Ele e olha surrender para o to Him alto. and look Erga to os Him. teus olhos, porque é de Lift lá your eyes, que because vem in o that meu e o place, seu socorro. that is where our help Aleluia! comes from. Você pode dar uma aplauso a Ele nessa manhã? Can you give God praise for Ei, that? aleluia! Hallelujah. Ele olhou para o céu He looked to the heavens e Ele deu graças. and he gave thanks. Ele diz, thank you, Daddy. He said, Obrigado, Pai. Thank you, Daddy. Obrigado, Pai. Não basta olhar para o alto. It's not enough to look É up. preciso aprender a ser grato You have to learn to be pelo grateful pouco que temos em nossas mãos. for the little that we have in our 2020 hands. pode ter sido um ano escasso para você. 2020 may have been a year of scarcity Mas se in your você life. entender que o que Deus colocou nas tuas mãos podem But if you multiplicar, understand that the God who placed it into your você hands começaria a can agradecê-lo. multiply it, you'll begin to give thanks. Agradecê-lo por tudo que você viveu. Give thanks for everything that you have Olhando para o witnessed. alto, Looking up to the heights. ele diz, thank you, Jesus. He said, thank you. Ele disse, obrigado, Senhor, He said, thank you, ao Lord. Pai. Thank you, Father. E o texto diz que ele pegou esses pães, esse peixe, And the verse says that he e took ele these começou bread a and these fish, distribuir. and he began to pass it around. Ele partiu, He broke the bread. começou a distribuir. He began to pass it around. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Se você entender o valor da generosidade, If you understand the value of generosity, porque no deserto nós não queremos ser generosos, because in the desert we don't want to be generous, porque está difícil. because things are tough. Mas foi no deserto But it was in the desert que o que não era suficiente, that which was not a sufficient, graça que estava no deserto, the grace that was in the desert foi suficiente was sufficient, para que pudesse ser compartilhado so that the bread and fish com could be aquelas 5.000 shared pessoas. with the 5,000 Eu não sei em people. que momento aqui que o milagre aconteceu. I don't know in which point Se the foi miracle quando took Jesus place. olhou para os céus, If it was when Jesus looked ou up se to the foi quando ele heavens, deu graças ao Pai. if it was when he gave Eu acho que thanks foi to quando the Father, começou a distribuir. I think it was Eu when acho they que quando started começou a to give distribuir, the food out. começou a The multiplicação. food began to multiply. A graça que te alcançou The grace that é a has mesma reached que you, está com você, the grace that saved you is the same ainda that que is você with you, esteja num deserto. even if you find yourself in a desert. O suprimento ele sempre estará em algum lugar perto de você. Your resource will always be Aquilo next que você to you. precisa está mais perto do que você imagina. What you need is closer than Pode you can estar imagine. escondido numa sacola, It can be hidden in a bag, ou pode estar nas mãos de alguém que você nem imagina. or it can be in the hands of someone that you didn't expect Mas it to quando be. a graça de Deus nos alcança, But when the grace of God reaches us, o milagre acontece. the miracle happens. Eu não sei se você já se sentiu como eu, I don't know if you have ever felt like me, que já disse para Deus, eu não tenho o bastante, when I've said to God that I eu don't não have tenho o enough. suficiente. I don't have sufficiency. Mas quando você entra num relacionamento de intimidade com Deus, But when you are in a relationship of intimacy o with Senhor vai te pedir o que não é suficiente. God is going to ask quando of you você that which entregar, is not sufficient. O sobrenatural acontece. And when you surrender to Him, the supernatural will take E place. para finalizar, And to wrap things up, eu não sei se você observou o que está no versículo 39. I don't know if you observed what's on verse 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Só Jesus faz um pasto verdejante em meio ao deserto.
Only Jesus can provide As green pessoas pastures nem in the middle perceberam of the desert. que existia uma grama verde, um oásis, um paraíso People no didn't even meio do notice deserto. the green grass, the oasis in the Talvez middle a of the sua desert. vida e a sua história tenham sido assim. Maybe your life and your Você whole não story tem has been this way, observado where you have not o noticed que Deus está fazendo com você, what God is doing with you, mesmo no deserto. even in the desert. Uma grama verde. He finds a green Uau, que grass. revelação! This is a No revelation. meio do deserto. In the middle of the desert. É isso que nós aprendemos ao longo do caminho. This is what we learn along the way. Quando os nossos olhos estão em Jesus, When our eyes ou are quando fixed on nossos olhos Jesus, estão na graça, when our eyes are fixed on até the em meio ao grace, deserto, Deus even faz crescer uma grama desert, verde. God provides green grasslands. De repente a gente percebe que Deus é tão bom And we notice that God is so good que Ele não me preparou para ir a um deserto, that He didn't prepare me to go into the desert, mas que Ele me deu um pouco de grama verde num lugar seco. but He gave me a little bit of green grass in Ninguém a aqui está dry preparado place. para os desertos. No one is prepared for the desert. Mas com Jesus, But with Jesus, o deserto pode se tornar um lugar the desert can turn into a de place, andar amassou de milagres. a place of miracles. É o último domingo This is the last de Sunday 2020. of 2020. Provérbio diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Proverbs says that the end of things is better than the beginning. E eu sempre digo que o nosso começo depende de Deus, And I always say that our beginning mas o nosso depends on God, final depende de nós mesmos. but our ending depends on ourselves. Nessa história nós percebemos In this story we have learned que estar num deserto não é um problema, that being in the desert is not the problem, mas com quem estamos nesse deserto but who we are with in the desert é o que importa. is what matters. Pessoas nos abandonaram ao longo do caminho. People may have abandoned us along the way. Pessoas nos traíram People have betrayed ao us longo do caminho. along the way. Pessoas deixaram de nos amar People stopped loving us ao along the longo way. do caminho. Não deixe que algumas coisas que aconteceram ao longo do caminho impeçam você But don't allow things that happened along the way de criar memórias. to keep you from making memories. Os grandes milagres, eles sempre acontecem ao longo do caminho. The great miracles always happen along Hoje the way. nós temos aviões, Today we have airplanes, helicópteros, helicopters, carros velozes, fast cars. trem-bala. We have our bullet Tudo é tão train. rápido Everything is so fast que nós podemos ir de um lugar ao outro that we can go from one place to do the other, planeta em poucas horas. anywhere in the world in E just quando a few você hours. olha no espelho, And when you look at the mirror, você percebe que o tempo passou tão rápido you see that time has gone by so fast e você está envelhecendo. and you're getting older. Quando eu tinha 10 anos de idade, When I was 10 years old, no ano de 1980, in 1980, as pessoas diziam que o mundo iria acabar no ano 2000. people would say that the world was going to E end in nós the já year estamos 2000. entrando em 2021. And we're going into 2021. Algo que parecia tão distante Something that seemed so distant chegou. has arrived. Estamos chegando ao ano de 2021. We're getting into the E year para quem tinha medo de 2021. não casar porque o mundo ia acabar no ano 2000, And to someone who was scared of not getting married because the world was going to end in the year 2000, eu falava: Senhor, não acaba não, deixa eu casar primeiro. I used to say, God, don't let the world end. Let me get married first. Para quem tinha medo de não casar Those who were scared of not porque o getting ano ia married acabar no ano 2000, o Because mundo the ia acabar no world ano 2000. was going to end in the year Eu 2000. já sou avô de 2 netas. I am a grandpa of 2 granddaughters. A vida passa muito rápido. Time flies. Talvez você passou uma vida inteira esperando por um milagre. Maybe you spent your entire life waiting for a miracle. Talvez você esperou a vida inteira por um milagre Maybe you waited your whole life e nem waiting for a miracle. percebeu And you haven't noticed o que Deus já fez na tua vida what God has already done in your life ao longo do caminho. along the way. Fica de pé no seu lugar. Stand with me where you are. Nessa manhã eu gostaria que você olhasse para a sua caminhada.
This morning I would like for you to look at your Que você journey. olhasse para 2020, Look at 2020. olhasse para os anos anteriores, Look at the previous years. e que você agradecesse a Deus pelas portas que Ele abriu, And give thanks to God for the doors mas He também opened. agradeça pelas portas que Ele fechou, But also give thanks for the doors that He closed. porque nem toda porta aberta te leva no seu destino. Because not every open door leads you into your destiny. Eu gostaria que você agradecesse a Deus pelas pessoas que ficaram do seu lado, I want you to give thanks for the people who were em momentos near importantes da sua vida, you, in the important moments of your mas life. que você também agradecesse a Deus pela vida das pessoas que te abandonaram. But also give thanks for the people who abandoned you. Agradeça a Deus pelo emprego que você teve, Give thanks to God for the job you had. mas agradeça pelo emprego também que você não conseguiu. But also give thanks for the job you couldn't get. Agradeça pelos milagres Give thanks for the miracles que Deus fez ao longo do caminho e você nem that percebeu. God made along the way and you didn't notice. Aleluia. Se você olhar para trás If you look back now e ver o que Deus tem feito na sua vida, and see what God has done in your life, você nessa manhã vai sair daqui grato. this morning you'll leave here grateful. 2020 está terminando. 2020 is coming to an end. 2021 será o ano do recomeço. The year of 2021 is the year of the new beginning. Nós só vamos recomeçar porque a graça We will de only Deus have a new beginning because the está grace sobre of nós. God is upon us. Pode ter parecido um deserto, The year may have seemed like mas the a grama desert, verde estava aí o tempo inteiro. but the green grasses were nós there nem the whole percebemos. time, and we didn't notice. Pai, nesta manhã nós somos gratos ao Senhor. Father, this morning we are grateful to you. Oh, rore manasue que na base. Espírito Santo, Holy Spirit, obrigado, Senhor, pela tua graça, Thank you, God, for your pelo grace, favor que nós não for the merecíamos, favor we did not mas que deserve. nos acompanhou ao longo deste It ano. was with us along the year. Nós queremos celebrar We want to a celebrate chegada de um novo ano, the arrival of the new mas year, nós vamos te agradecer but we are going to thank you pelos milagres que nós não vimos, for the miracles we mas did not que witness, aconteceram em but they took 2020. place in 2020. Eu não tinha o suficiente, I did not have mas o enough, Senhor multiplicou. but you multiplied, O God. Senhor multiplicou You multiplied aquilo in que my não life era suficiente what para was mim. not enough for me. Oh, aleluia! Mesmo em meio ao deserto, Even in the desert, a tua mão esteve sobre a minha vida. your hand was upon my E life. por isso nós somos gratos nessa That is why we are manhã. grateful this morning. Quantos aqui nessa manhã querem entregar os seus 5 pães How many here e os this seus morning 2 peixes want to nas surrender mãos do your Senhor? 5 loaves of bread and your 2 Saiba fish in que the a hands of graça God, do Pai é knowing that the suficiente. grace of the Father is Obrigado, sufficient. Senhor. Thank you, God. Aleluia.